Paparella, da Itaipu Nacional, que atua na Rede de Mais Inclusão, que é um programa de gestão da diversidade da pessoa com deficiência. Tem eventos que começam a ser desenvolvidos aqui em Foz do Iguaçu, a partir de segunda-feira, enfim. Está conosco aqui a Lilian. Lilian, bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Cultura. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia essa bancada maravilhosa. Obrigada, doutor Nelson, por mais esse convite. É sempre bom estar com vocês e divulgar o que tem de bom aqui em Foz do Iguaçu, né? Principalmente na área social, que é a minha praia, viu, doutor Nelson? É na área social. E você diz o seguinte, a partir de segunda-feira, ciclo de palestra para superar barreiras para garantir a inclusão. Exatamente. Na verdade, a partir do dia 21, domingo, até 28 de agosto, né, de 21 a 28 de agosto, nós temos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Essa semana ela foi instituída pela Federação dos APAES em 63. Então, nós que compomos a Rede Mais Inclusão, né? A Rede Mais Inclusão é composta por um grupo de empresas, sociedade civil, né? No caso, as instituições sociais, alguns órgãos também governamentais, e pessoas com deficiência, obviamente, e seus familiares, né? Esse grupo, ele foi criado a partir de um projeto que foi executado por Itaipu, que culminou na rede. E a partir de então, nós, integrantes da rede, nos articulamos e conversamos sempre em prol do tema inclusão da pessoa com deficiência, né? Então, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, a Rede Mais Inclusão, no dia 22, vai fazer um evento pautado no tema central da semana, que é superar barreiras para garantir a inclusão das PCDs, né? Das pessoas com deficiência, né? Esse evento que vai acontecer no dia 22 será na Guarda Mirim, né, que é um grande parceiro nosso também, o Elinho lá da Guarda. Vai ser o dia todo, iniciando às 8h30 com uma breve abertura, e porque a gente quer botar a turma dos 5 painéis. Teremos 5 painéis com especialistas no tema. Esses painéis estão divididos, obviamente, em 5 temas também, né? Políticas públicas, direitos e assistência social será o primeiro, saúde o segundo, no período da manhã, teremos um intervalo para almoço, à tarde, educação, o quarto será trabalho e empregabilidade e o quinto, esportes, né? Todos os painéis estão focados no tema central, que é superar barreiras para garantir a inclusão. E nós estamos trazendo um time maravilhoso de especialistas. Prata da casa, gente nossa, mas também algumas pessoas que estão vindo de outros locais para compor esses painéis. Eu estou tentando, Lídia, me lembrar do nome daquele cidadão que tem um instituto que cuida muito dessa questão de inclusão. Ele, a vida particular dele, ele era atleta do Corinthians, ele foi atingido por uma bala, ficou tetraplégico. Eu estou tentando lembrar o nome dele, mas independente disso, dizer que o instituto dele é muito reconhecido até internacionalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos tentar por partes. A quantas anda a inclusão em termos de escolaridade? Como é que você tem enxergado isso? Ótimo. Na verdade, a inclusão é um tema muito antigo e é um tema que a gente tem que trabalhar mesmo. Porque as pessoas com deficiência, ao longo, historicamente, né? Isso não é uma questão só nossa, de Foz, Paraná, Brasil, né? Historicamente, as pessoas com deficiência, elas estavam na invisibilidade, né? Então, a gente precisa agora, a gente até tem para você ter uma ideia, em 1920, eles eram chamados de incapazes. Eles eram incapacitados. Sim. A gente passa na década de 60, 80, eles passam a ser chamados de deficientes e excepcionais. Em 88, ainda 1988, né, eles passam a ser pessoas portadoras de deficiência. Em 90, eles passam a ser pessoas com necessidades especiais. Somente em 2009 que este termo, pessoa com deficiência, foi instituído, né? Tem leis e tudo mais. Isso por quê? Porque não é necessidade especial. Qualquer pessoa com ou sem alguma deficiência precisa, em algum momento da vida ou de uma situação, de alguma atenção especial. Então, é pessoa com deficiência e você veja, até o próprio nome foi evoluindo. E a questão da invisibilidade, focada na educação, é o que você falou. Nós ainda temos muitos jovens fora da escola.
por falta enfim, de várias situações. Como é que você vai colocar uma criança na escola se ela precisa primeiro da saúde? Ela precisa de um laudo para saber o que ela é, o que ela faz. Então, assim, a maior parte dos alunos com deficiência, ele precisa ter uma atenção educacional especializada. Então, como é que está a educação, né? A gente precisa olhar para a educação para entender que no regular a gente já tem dificuldades, né? Imagine no ensino especial. Então, nós temos somente 40... É um dado que não é muito... que eu trago não é muito atual, é de 2018, mais ou menos, que é um dado do MEC, dizendo que é 41% só que conseguem atingir... 40,1% dos deficientes é que conseguem atingir a escola, conseguem entrar numa escola, né? Agora, entrar é uma coisa, sair da escola é outra coisa. Porque, Lília, às vezes a gente comenta isso aqui e teve, vamos colocar aí, vamos pontuar, cerca de 10 anos aproximadamente, um pouquinho mais, assim com mais afinco a legislação, de certa forma exigindo, né, com que toda e qualquer criança portadora de uma necessidade fosse incluída nas escolas, tal qual aquilo que regularmente, né, se tem. E o que eu ainda percebo, quando alguém diz assim, vamos tratar de inclusão na escola, eu sou, sinceramente, claro, a favor, não tem problema nenhum. O problema é que tem situações, não é tanto até para te questionar, é apenas para bater um papo aqui, o Nélio entra nessa até porque eu não sou da área de educação, sou da área social. Então, nós temos aqui, por exemplo, só deixa eu abrir um parênteses, a Itaipu Nacional, pelo que eu sei, ela bancou uma reforma de uma das escolas da PAI aqui, é muito próximo ali da minha casa, então todos os dias eu percebo, ficou bonito, ficou muito bem adequado e tal, mas é uma escola com espaço adequado só para aquelas pessoas, só para aqueles adolescentes, aqueles jovens que são portadores de alguma necessidade. No entanto, há quem defenda até paulatinamente a extinção dessas escolas, à medida que todas e quaisquer portadores de deficiência haveriam de ser incluídos nas escolas do ensino regulamentar, independente de que nível for, o primário, o intermediário, etc. E aí tem necessidades e necessidades, né? E aí tem uma necessidade que muitas vezes é que, por conta de alguma dificuldade, você tem a capacidade cognitiva das crianças um tanto quanto reduzida, né? E aí é o seguinte, não, mas dá para resolver, daí a gente ouve assim, mas dá para resolver, dá, eu acredito que dá para resolver. Mas até nesse momento eu não vi, né? É muito tímido o que ainda se investe, entendeu? Primeiro, preparação de espaço e de professores adequados, entendeu? Porque, veja, hoje em dia, a metodologia de ensino, a sua pedagogia e etc., você vai ter, naquilo que nós chamamos de ensino regular, né? Você vai ter certa dificuldade de formação de docentes e tal, para enfrentar essas realidades que aí estão com as novas tecnologias e tal. Imagina se você não prepará-los com muito mais afinco e com uma carga muito maior ainda de conhecimento, de método e tal, para tratar dessas questões, né, desses espaços. Então, eu percebo que nesta área de educação você tem, assim como você e colegas e a marca Itaipu e outras parceiras, fazem todo esse esforço, esse trabalho lindo que você faz, que a gente vê aí na sociedade e tal, mas que ainda nós estamos bem longe. Não sei se você concorda comigo, quer pontuar alguma coisa nesse sentido. Não, eu concordo, sim, nós estamos longe e, assim, como eu disse, né, até a própria nominação da pessoa com deficiência ao longo de um século, né, durante 100 anos foi mudando, né? A gente também tem que entender que as entidades sociais, elas fazem um papel fantástico para a sociedade. Demais. Eu sou uma defensora de todas elas e sempre que eu puder, eu sou voluntária em muitas delas, né? E eu acho assim, mas elas não são escolas, elas são um apoio para a escola. Né? Em que pese, elas fazem um trabalho fantástico na área da educação.
tá? E assim, nós temos a pessoa com deficiência, ela pode ser uma deficiência leve, uma deficiência moderada, uma deficiência severa e uma deficiência profunda. Então, cada qual dessas categorias, eu vou dizer assim, não sei se nem é o termo correto, ela tem uma forma de atendimento, né? Agora, uma coisa que me chama, eu não posso falar muito de educação, porque eu não sou uma educadora e tampouco faço parte, né? O que eu posso dizer, a partir da minha perspectiva, nesse conhecimento com as entidades sociais e nesse diálogo, nesse movimento, e na Rede Mais Inclusão, que eu posso dizer que nós estamos até no município de Foz, nós temos professores muito preparados. O ensino municipal, ele é muito preparado para atender as pessoas com deficiência. Registrando aqui a dona Genibelo, ela diz o seguinte: bom dia, doutor Nelson, sou mãe de um filho autista, tem 13 anos, está estudando em casa, porque a inclusão, na verdade, é só no papel, porque as escolas ainda não têm o suporte para atender. E eu lamento, dona Geni, que eu tenho que concordar com a senhora, eu lamento que eu tenho que concordar, porque era para nós já estar mais adiantados, entendeu? Do tempo que foi implantado a lei, do tempo que vem se exigindo, do tempo que vem se propagando, digamos, a necessidade de você fazer a inclusão em todos os espaços, entendeu? O espaço nas escolas ainda são extremamente deficientes. Não coloca, por exemplo, autista, que também tem... vou falar aqui uma linguagem de leigo, né? Você tem graus, né? De repente tem uma criança mais comprometida, que não pode ouvir um ruído muito forte, que se irrita com alguma prática. Essa criança tem que ser muito bem atendida. Né? Ela tem que ter o espaço adequado, a compreensão dos seus colegas, de seus professores, de atendentes, etc. E outros com outras síndromes, com outros problemas. Nério, entra na conversa. Pois é, até porque, para ficar nesse tema aí da educação, primeiro que entre aquilo que é o ideal e aquilo que se pode fazer, tem quilômetros-luz de distância, né? Então tá, vamos pegar um exemplo aí, que não é o caso específico, imagino, dessa ouvinte, mas tem uma criança autista que tem problema em relação a barulhos, né? É uma necessidade diferenciada que ela tem. Aí você põe ela junto numa sala de aula com mais 30 crianças e querer que todos os outros fiquem quietinhos ao longo do período é impossível, né? Então, entra aquilo que é idealizado muitas vezes por ações como essa. Então, tá, vai se trocando o nome da situação ao longo de décadas. Mas a realidade na ponta final mudou muito pouco, né? Continua o mesmo problema. A inclusão me parece absolutamente necessária, mas talvez, e aí aproveito mais pelo aspecto social, Lilian, da tua visão, como que assim, essa inclusão social, não só educacional no sentido de conteúdo, né? Mas de desenvolvimento social de quem tem alguma necessidade assim, de que forma você vê ser viável, possível, palpável, para não ser um negócio assim abstrato, apenas um discurso, né? No geral, como isso poderia acontecer olhando a necessidade de todas as pessoas, né? As que têm um tipo de deficiência ou as que têm um outro tipo de deficiência. O senhor está falando uma coisa que nós vamos debater muito na segunda-feira, né? Portanto, eu deixo o convite a todas as pessoas que quiserem participar na Guarda Mirim, segunda-feira, dia 22, a partir das 8h30 da manhã, nós vamos estar lá com 5 painéis justamente para esclarecer essas dúvidas, com especialistas, né? Eu só coordeno esse trabalho, os especialistas vão chegar ainda. Mas o que eu posso dizer é que, em que pese, a gente ainda precisa avançar muito. Eu, que já estou atuando com a turma lá, com as entidades, com os próprios PCDs e também com as famílias e com empresas também, que a gente está trabalhando, e com os governos, a gente vê que há, sim, esforço. É que é uma questão histórica, de muito tempo. E não é que trocou a nomenclatura. Nós fomos adequando de maneira correta a nomenclatura. Há uma diferença. Então, é necessário, e a gente sabe a evolução das coisas leva tempo mesmo, né? Principalmente daquilo que está nos nossos viés inconscientes, naquela questão
cultural. Então, culturalmente, a pessoa com deficiência, inclusive há algumas civilizações que eles até eliminavam, né? Sim, enfim, os índios mais primitivos. Exatamente. Você não tem lá ninguém com deficiência. Mas matam e exato. acabou. Mas hoje em dia nós temos cotas para as empresas, o que é muito legal, né? A gente já tem um grupo de pessoas com deficiência inserido no mercado de trabalho. Nós temos pessoas no esporte, inclusive na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, semana que vem, nós vamos ter as Olimpíadas das APAES. Começa São no dia... mais de 1000 atletas, né, do Paraná Exato. inteiro, que terça-feira tem abertura no Jorge Costa Cavalcante e vai até domingo que vem. Estarei lá e vou ver se vocês vão estar também. Vou olhar bem para vocês ver se vocês vão estar lá, porque vai ser interessante. Então, há sim já movimentos em que, pese nós estamos no mundo ideal, nós já estamos trabalhando para esse desenvolvimento, pelo menos no mundo que é possível, né? E olhar para esse grupo de pessoas, para as pessoas com deficiência, já não tem mais retrocesso. A gente vai avançar, mas infelizmente ainda há passos muito... Né? Você sabe que eu vou, não é da gente que a gente tem que falar no programa, mas chegou num determinado momento, eu me atrevi até a apresentar na universidade um pré-projeto onde eu haveria de desenvolver em tese de doutorado sobre deficiência, né? Mas aí eu iria escrever sobre a falta, andei ensaiando, já escrevi algumas coisas, sobre a falta da dignidade no trabalho do portador de deficiência. Então, né? Que a legislação não é ruim, Lilian. A legislação é até boa. Ela até abriga e obriga, digamos, que um determinado número de funcionários por cada empresa, conforme o setor, localização, etc., haverá de ter gente com alguma dificuldade ali e tal, né? Ocorre que muitas das vezes ainda, você observa em empresas que aquele deficiente que ali está, quem tem uma necessidade naquele momento, muitas vezes está ali porque a direção quer fugir da fiscalização da justiça do trabalho, entendeu? Da fiscalização das autoridades que cuidam do trabalho. Não, então vão cumprir aqui a cota, mas também se de repente não fizer... Aí não é arquivista, não é telefonista, não é isso, não é aquilo e tal. E eu sempre digo o seguinte, não, tem que vir e tem que ter o cargo para ele se sentir cidadão. Valorizado, né? Lógico. Valorizado. Aqui, incluído de verdade. Incluído de verdade. Agora, você quer disputar, fazer uma disputa porque não sei o quê, porque demora um pouquinho a sua locomoção, aí você não vai contratar pessoas assim. Você tem que criar dentro do seu espaço, dizer o seguinte, ele vem com estas limitações e é com estas limitações que ele vai trabalhar. E nós vamos fazer ele render em cima dessas limitações e estamos conversando. Mas agora eu vou me atrever a dizer uma coisa para o senhor bem legal. A gente tem que atuar não com as fragilidades, como o senhor usou o termo, limitações. A gente tem que atuar e incluir com as potencialidades. Claro. Né? E é bem o que o senhor falou, a gente precisa incluir e não integrar. Né? Quando a gente atua com as pessoas com deficiência, a gente usa umas figuras, né, que demonstram bem. Uma coisa é incluir, outra coisa é integrar, aí tem o segregar e o excluir. Né? Então, quando a gente fala com entidades, empresas, enfim, que precisam incluir, a gente demonstra bem claramente como que é isso, né? A questão da acessibilidade, a gente tem acessibilidade comunicacional, sim. Arquitetônica, sim. Aí atitudinal. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa logo na questão arquitetônica. Então, eu abro um espaço dentro do local onde essa pessoa vai atuar, mas faço a acessibilidade arquitetônica. Mas a gente também tem que trabalhar com as pessoas para entender a questão atitudinal e a questão comunicacional. Além das técnicas assertivas, além da questão também dos desenhos universais. Né? Então, tem uma série... A gente precisa entender para poder atuar de maneira correta, incluindo, né, eliminando barreiras e trabalhando com potencialidades, não com fragilidades. 11h58. Só um registro aqui, uma pergunta que a Sueli está mandando, e aí não é para a Lilian responder, porque não está na competência dela isso. Ela pergunta aqui que ela gostaria de saber por que nas escolas do município em Foz do Iguaçu, os alunos que são colocados dentro das escolas são deixados por estagiários tomar conta deles, porque não é contratado mais um professor para garantir
garantir essa inclusão? É a pergunta que ela faz e está aí para a Secretaria de Educação e assim por diante poder se posicionar. O que é o que eu sempre digo. Tudo bem, eu acho que é inclusão, porque quando você tem aquele que é tido como não tendo alguma dificuldade e tal, seja de locomoção, cognitiva, a criança aprender com aqueles que têm isso. E a própria criança que se descobre também, dentro dos seus limites, capaz. Dizer, não, eu posso... Então, ele tem esse aspecto positivo, a inclusão. Mas, por favor, arrume espaço e arrume gente, né, para tocar essa tarefa que não é fácil. 11h59, o Paulo Neves está dizendo que o programa está excelente, o assunto é maravilhoso, e eu também acho, Paulo. Dante, qual é a tua pergunta? Minha pergunta é a seguinte, ainda em relação à inserção dessas pessoas na questão do esporte. É outra questão também, né, que a gente não vê muita representação. Como que funciona dessa maneira no esporte? Como que pode acontecer em escolas, né, em outros tipos de ambientes? Olha, muito francamente, eu também não sou da área do esporte. Eu só sei de uma coisa: o esporte transforma vidas. Né? Isso eu tenho certeza. Eu sou uma pessoa que adora esporte, então eu sou uma defensora de colocar as crianças, de modo geral, sempre em algum esporte. Com relação ao que eu percebo nas instituições sociais, há sempre, sim, o cuidado do lúdico, do esporte, para despertar nas crianças algum interesse. Inclusive, no nosso evento na terça-feira, na segunda-feira, dia 22, nós vamos ter uma atração cultural, que são crianças da associação do Nosso Canto, que vão estar lá apresentando uma dança para a gente. Então, eu sei dos cuidados que as instituições têm em inserir as crianças no lúdico, através de um teatro, da música ou coisa assim, e também do esporte. Mas a turma da PAI está chegando aí com as Olimpíadas, hein? Isso é para a gente discutir bastante, porque é muito legal. E tem gente fera aí na história. Dante, deixa eu até aproveitar e colocar nisso. Aqui em Foz do Iguaçu, você tem uma coisa extraordinária nessa área do esporte, por exemplo, no atletismo, que atende o pessoal da PAI com uma forma espetacular. Exato. Imagina quando tiver a pista, que está sendo reformada agora, e a Itaipu está colocando toda a sua participação nisso para ter uma pista oficial, com aquele emborrachamento, com todo o material adequado, mas há muitos anos o trabalho nessa área dessas pessoas que têm deficiência motora e tal, é fantástico o trabalho do atletismo aqui em Foz do Iguaçu. Que legal. E a gente vê alguns casos de pessoas que por motivo de acidente acabou tendo alguma deficiência e que viram atletas olímpicos, paraolímpicos, mas não eram atletas antes. Não. Procuraram no esporte, encontraram no esporte uma maneira de superar, né, superar crises, superar problema emocional e tudo mais. Eu acho interessante o que você falou, porque dentre todas as pessoas com deficiência no Brasil, 42% nasceram com deficiência, mas os 58% adquiriram ao longo da vida. Então, assim, qualquer um de nós aqui, né, nós estamos em 4 pessoas, qualquer um de nós, em algum momento da vida, isso pode ocorrer. E a gente tem que buscar justamente alternativas para seguir em frente, né? E dá para seguir, nós temos exemplos maravilhosos em todas as áreas, não só do esporte, né? O basquete sobre cadeira de rodas aqui em Foz do Iguaçu, que é bancado também pela Itaipu, é brilhante. O que tem de histórias nessa direção aí é formidável. E aí eu quero apenas abrir um parênteses aqui, quando a gente fala e tal, que adquiriu essa deficiência por fator externo, uma doença, por exemplo, é o seguinte: o Dr. Sabin, lá na década de 60, estamos falando de 60 anos, há 60 anos, lá na década de 60, ficou comprovado em todo o território mundial que a vacina contra a poliomielite resolve o problema. Resolve o problema. Porque vai atacar, é muita febre, atinge as articulações, é gente que perde movimentação de perna e outras deficiências por conta disso. E, infelizmente, não sei porquê, ultimamente se discute ainda se deve ou não vacinar. Gente,
por descuido, por relaxo, por crendice, muitas vezes, por opiniões não bem embasadas, de que você não deve vacinar uma criança contra a poliomielite, chega a ser um crime. Chega a ser um crime isso. Na minha concepção, isto é um crime. Porque não é eu que estou dizendo, e nem vou usar o termo ciência. O mundo, o Brasil, o Nélio foi contemporâneo, talvez o Dante um pouco mais jovem, nem tanto, mas nós éramos contemporâneos do menininho que tinha contraído poliomielite. Não tinha uma escola, não tinha um colégio que não aparecesse 2, 3, entendeu? Né? Familiares. Familiares, entendeu? Ora, meu santo Deus, é bom que a gente preste atenção nisso. Mas tem uma coisa também importante, nós estamos falando de crianças, né? Crianças, jovens, mas e os idosos? Então, isso também é um ponto de atenção. Eu estou falando dos idosos que têm deficiência, né? O Lilian, uma vez nem chegou aí adiante, o ex-secretário, um dos ex-secretários de obras do Paraná, chamado Luiz Dernizo Caron, você não vai lembrar, mas é meu amigo, engenheiro, e aí é o seguinte, discutindo essa questão, e foi ele até que passou pela mente e disse o seguinte, vamos pegar a 15 aqui, Rua 15 de Novembro de Curitiba, lá no centro da cidade. Vamos fazer uma competição entre aqueles que não têm necessidade do uso da cadeira, né, que não têm deficiência visual, que não têm deficiência auditiva, mas vamos, de alguma forma, vedar o olho e vamos fazer, andar aí 200, 300 metros para as pessoas sentirem o que é uma dificuldade. É isso né? aí. E, enfim, esse assunto é um assunto que a gente poderia perder o ônibus e ir adiante por muitas horas, porque ela rende. Vamos, então, reforçar o convite na segunda-feira. Então, temos esse ciclo de palestra, né? Isso. Que vai ser superar barreiras para garantir a inclusão. Qual é o teu último recado, então, Lília, nesse sentido? O meu último recado é, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos discutir, vamos conversar. A rede está aí para isso, é uma rede que se articula, né, para fortalecer o que cada um já faz, né, cada entidade, o governo, as empresas, as pessoas com deficiência, todos que são simpáticos e querem, né, tirar essa turma da invisibilidade e trazer realmente para o desenvolvimento, que são irmãos, né, como qualquer um de nós, né, obviamente. Então, eu convido a todas as pessoas, tem que ter inscrição, mas a partir do meu convite, eu assumo essa bronca, pode ir, qualquer coisa, pede para me chamar, todos são super bem-vindos. Dialogar é a melhor forma da gente incluir essas pessoas e garantir que elas sejam incluídas de uma maneira integral, né? Na Guarda Municipal, a partir de... Não, na Guarda Mirim. Na Guarda Mirim. Na Guarda Mirim Municipal. Na Guarda Mirim, a partir de que horas mesmo, Lília? A partir das 8h30 será a abertura, será uma abertura muito breve, que o negócio, nós precisamos dialogar e não ouvir, né? Nós, as 5 painéis, que vai até o final da tarde. Ok, obrigado pela tua participação aqui, Lília. Sempre estamos à disposição sua aí, tá bom? Eu é que agradeço o convite e espero vê-los também no dia 22 e na abertura das Olimpíadas da Paz no dia 23 à noite, lá no nosso no nosso ginásio Costa Cavalcante. Muito obrigada e um bom dia a todos.